Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Washington, tá? Hoje a nossa aula vai ser por um meio assíncrona. O que é uma aula assíncrona? É uma aula gravada especialmente para vocês, tá? Da turma de CNC 2, mecânica. E essa aula será totalmente gravada tanto para a turma A e eu vou utilizar também para a turma B, beleza? Porque é a mesma aula. Enfim, galera, eu vou começar aqui deixando a nossa chamada, tá? Vou mostrar para vocês como que vai estar funcionando. Basta responder essa chamada aí, tanto no celular quanto pelo computador. Dá para vocês responderem pelo Forms, ok? Então, só esperar carregar aqui o Forms. Vou escrever aqui a nossa chamada. Chamada no dia 15/2. Quarto A mecânica, né? Tecmecânica. Esse aqui é o grupo B, tá? Bom, vamos colocar presente, ok? Só colocar presente. O grupo A não se preocupe, também vai ter uma chamada especialmente para vocês na equipe de vocês, tá bom? É só vocês dar uma olhada aí na equipe, na aba postagens de vocês que vai aparecer. Vou clicar em salvar. E aí, galera, uma dica: sempre que vocês forem responder, vai aparecer esse quadradinho aqui para vocês, ó, chamada dia 15/2/2021, lançada por mim, né, professor Washington Pinheiro, Tecnologia Mecânica, né, quarto A, Tecnologia Mecânica, Grupo B. E o Grupo A, professor, o Grupo A vai aparecer o nome de Grupo A, beleza? É só clicar aqui, ó, em presente, clicou em presente, e depois clicar em enviar voto. Não se esqueça de clicar nessa bolinha do lado do presente, porque se vocês não clicarem na bolinha do lado do presente e clicarem em enviar voto, vocês não recebem a presença, tá ok? Isso é extremamente importante. Ok, cliquei em enviar, ele vai aparecer automaticamente já aqui, ó, na aba de tarefas de vocês. Clicou na bolinha presente, clicou em enviar voto, aí já aparece aqui. Eu vou fazer um experimento para vocês, ó. Cliquei na bolinha presente, vou clicar em enviar voto, ele já aparece aqui embaixo presente, tá ok? Ah, professor, o botão simplesmente sumiu e voltou ativo. Acabou, vocês já responderam a chamada. Vocês podem ver que aumentou aqui, ó, uma pessoa respondeu a chamada, beleza? Mais pra frente, eu vou disponibilizar o link deste vídeo na própria aba de tarefas, tá? Na própria aba de tarefas, eu vou mandar aqui um boa noite, pessoal, tudo bom com vocês, tal. Segue abaixo o link para vocês assistirem a aula de hoje. Já na aula de hoje, senhores, eu não apresentei na semana passada tecnologia de manufatura CNC. Estou apresentando agora as bases tecnológicas, né? Normalmente os critérios de avaliação que eu utilizo. E tem também uma pesquisa, tá? Uma pesquisa, vai aparecer aqui, ó. Tem uma pesquisa que eu costumo fazer com a galera, né? Ainda não está atualizada aqui com a data. Essa data aqui foi do ano passado. Mas enfim, eu vou atualizar com a data, vou ver certinho a quantidade de pessoas que temos aí para a gente poder fazer essa pesquisa. Mas isso daí é para o final do bimestre, eu peço sempre para o final do bimestre. Vale ressaltar também que pode vir a surgir um outro professor para vocês. Como assim, professor? É a nossa segunda aula e você já está falando que vai ter outro professor. Sim, galera, sim. Eu sou apenas um professor que estou aqui para tentar levar o conteúdo para vocês não perderem conteúdo, mas pode sim surgir um professor de CNC2 aí para vocês. Como já havia falado na aula passada, eu estou aqui só apenas para ajudar. Enfim, vamos lá, né? A tecnologia de manufatura. O que normalmente vemos na tecnologia de manufatura? Talvez vocês não se recordem e tudo mais, mas vamos recordar de alguns pontos que vimos já em tecnologia de manufatura. Eu estou falando tecnologia de manufatura, mas não é tecnologia de manufatura, é CNC2, perdão. CNC2, vocês já viram CNC1, o torno, certo? Não sei se viram na prática ou se viram vídeo de prática ou algo do tipo, mas viram no torno. E CNC2 é centro de usinagem, ok? Então, no centro de usinagem,
né? Vamos ver as características de máquinas. Eu tenho uma apostila aqui, depois eu vou disponibilizar também junto com a aula. Sistemas de coordenadas, então vamos ver que diferente do torno CNC, temos aí um sistema de coordenadas com dois eixos, eixo X, Y e Z. Na verdade são 3 eixos, tá? Diferente do torno CNC que tem 2. Ah, professor, mas hoje, né, com a tecnologia avançada, tem tornos e também centro de usinagem que tem até 9 eixos. Sim, galera, sim, é possível. O mais comum de você se ver hoje no Brasil é 5 eixos, mas tem de 6 até 9 eixos, tá ok? Eu vou também estar explicando essa situação dos eixos quando a gente tiver ali na nossa apostila. Programação verbal, linguagem de programação e programação, senhores, aqui a gente está se tratando de todas as funções, todas as possíveis funções que temos na máquina. Por que possíveis? Porque a máquina tem muito mais, tá? Então vou passar uma parcela aí extremamente importante para a gente trabalhar com as nossas programações. A linguagem de programação, que neste caso, diferente do semestre passado que vocês viram o torno, o nosso torno lá da oficina é um Mac 9, tá? Um Mac 9. Aqui, já no centro de usinagem, não é mais um Mac 9. E sim, a linguagem Siemens, a Sinumeric, tá? A gente está trabalhando com a linguagem Siemens, que é conhecida também como Sinumeric. Programação, né? Vamos ter que fazer a programação. Simuladores. Galera, tem o próprio simulador da Siemens, conhecido como Sinutrain, tá? Sinutrain, tanto que tem até curso totalmente gratuito pela Siemens para vocês realizarem, ok? Sinutrain e usinagem, centro de usinagem CNC. Por fim, o último, sistema CAD/CAM. Então, a gente vai ver esses tópicos aí ao longo do nosso semestre, ok? Quais são os critérios de avaliação, galera? Os critérios de avaliação que eu adoto normalmente é lista de exercícios. A gente tem que fazer muita lista de exercícios de sistema de coordenadas, programação para deixar já afiado na cabeça, ok? E é claro, essa lista de exercícios, normalmente essas programações, a gente até utiliza o papel para a gente levar para a máquina, ok? Avaliação bimestral. Galera, temos 2 avaliações aí. Eu tenho que ter no mínimo 3 avaliações por bimestre. As notas vocês já estão cientes, estão querendo saber. I, insatisfatório. R, regular. B, bom. E MB, muito bom. Pesquisas bibliográficas do sistema CAD/CAM. E aqui eu tenho uma pesquisa bibliográfica que eu vou deixar por enquanto, né, sem data marcada aí também para o grupo, que eu ainda não sei se eu vou estar com vocês até ao longo do bimestre, até o final do bimestre, como eu já tinha falado anteriormente, devido a tal condição que eu estou dando aula como auxiliar docente. Mas essas aulas pode ser que venha algum professor aí a assumir, tá bom? O que é CAD/CAM? CAD/CAM, né? A pesquisa que eu peço para vocês, dentro da pesquisa bibliográfica eu separo alguns temas. Professor, tem que ser necessariamente esses temas? Não, vocês podem tanto acrescentar quanto também retirar, não seria ideal. O ideal é só acrescentar e enriquecer o trabalho de vocês. O que é CAD/CAM? Quais são os softwares de CAD? Quais são os softwares de CAM? Quais são os softwares que tem o CAD e o CAM? Porque existe software que só faz CAD, existe software que só faz CAM e tem o software que faz os dois ao mesmo tempo. Vocês vão ver que o sistema CAD/CAM hoje está sendo muito mais empregado nas fábricas devido à indústria 4.0, né? E devido a isso também, vocês vão observar que tem outras indústrias que a gente nem presta muita atenção, que desenvolvem, né? Esse sistema CAD/CAM, como por exemplo a indústria odontológica. Como assim, professor? O dentista lá vai fazer o meu dente e tudo mais, ele utiliza o sistema CAD/CAM? Sim, não o dentista, mas o cara que trabalha com próteses, ele tem ali uma máquina de 5 eixos, no mínimo de 5, né? Tá vindo com mais, como eu falei para vocês, as inovações.
ele tem uma maquininha ali de 5 ou mais eixos que fabrica o dente com material especial, tá? Então não é só no ramo automobilístico, não é só no ramo fabril, não é apenas isso, mas também é aí no ramo da da saúde, né? Vamos colocar assim, o ramo da saúde, ok? E depois eu pergunto, quais indústrias utilizam os recursos de CAD/CAM? Então, você pode já falar esse ramo da saúde, já pode falar o ramo automobilístico e demais ramos, né? Lembrando que é uma máquina para produção. Então, tem muita indústria que utiliza, sim, de CNC em relação à produção. E embaixo tem a estrutura do trabalho, capa, contracapa, em formato ABNT, galera. Formato ABNT, porque vocês vão usar, desde o semestre passado, vocês já vêm usando aí para fazer o trabalho de TCC de vocês. E galera, é só copiar a capa, é só copiar a contracapa, fazer um resumo do trabalho de vocês. O sumário próprio Word já faz, tá? Se saber fazer automático, o próprio Word já faz. Criar a introdução, fazer o desenvolvimento, colocar a conclusão e as referências. Bom, normalmente aqui a gente vai fazer em grupo, peço perdão que saiu aqui, mas a gente não tem definição dos grupos ainda, por enquanto. Como eu falei para vocês, eu nem sei se esse trabalho a gente vai chegar até o final. Mas enfim, faz parte do meu critério de avaliação, ok? Bom, essa é uma das partes da aula, tá? A gente vai dar continuidade aí demonstrando a apostila para vocês, que mais à frente eu já vou postar também a apostila. Essa daqui é uma apostila para treinamento de programação de centro de usinagem, utilizando o comando Sims 810D. O nosso comando ele é muito parecido, tanto que o nosso painel da máquina é muito parecido com este próprio painel. Tá? O sistema é o mesmo, a contribuição são as mesmas, porém muda um pouquinho o visual aí do painel e tudo mais, porque o nosso é 840D. Mas não acaba interferindo na demonstração aí de como utilizar e tudo mais, tá bom? Bom, dando sequência, vamos conhecer um pouco aí das características de máquina, os conceitos básicos, o sistema de coordenadas, o sistema absoluto, o sistema incremental, pontos de referência. Quais são os pontos de referência que temos da máquina? Lista de funções preparatórias, né? Quais são as funções que vai nos ajudar a preparar a nossa geometria da peça? Normalmente são as funções G que são as preparatórias. As funções miscelâneas são as funções auxiliares, as funções M, né? Essas funções utilizamos para nos auxiliar em relação a determinada função da máquina, ok? Dados tecnológicos para programação. Aí vamos ter alguns cálculos também, né? Conhecer alguns cálculos como velocidade de corte, a cálculo de avanço, coisas simples. Sistema de interpolação linear. E aqui, galera, a gente começa a fazer exercícios de programação. Na verdade, desde o sistema de coordenadas, a gente já começa com exercício. Cara, exercício em cima de exercício. Mas, aqui embaixo, quando eu falo aqui definição de parâmetros, sistemas de interpolação linear, a gente está falando do comando G01, compensação de raio da ferramenta G40, 41, 42, sistemas de interpolação circular, então aqui a gente vai ver o G2 e o G3, né, que são os mais importantes aí para vocês fazerem pelo menos uma programação simples e darem sequência para as mais complicadas. Ciclos de comando Siemens 810D, ok? Os ciclos de comando e, por fim, o comando MCAL. E aqui a gente fecha essa apostila e aí começa simuladores e simuladores máquinas, ok?
isso daí. Esse daí é o conteúdo, né, que eu não tive a oportunidade de mostrar para vocês na semana passada, mas está aqui todo o conteúdo, todas as informações que iremos utilizar. Deixa eu só verificar aqui, galera, como é que tá a apresentação, se não interrompeu. Bom, tá indo, vamos indo então, tá? Ok. Características de máquina. Quais são as características de máquina CNC? Seus aspectos construtivos, as estruturas da máquina, né, que faz parte dos aspectos construtivos da máquina. Aí tem o sistema de fixação das peças e ferramentas, o sistema de eixos, interpolação, vídeo, teclado, DNS ou DNC, na verdade, e depois os conceitos básicos. Acredito que eu finalizo aqui até conceitos básicos. Tem muita informação que a gente tem que passar para vocês. Bom, começando pelas características de máquina. Diferente do torno CNC, um centro de usinagem ele é mais parrudo, né? Pelo menos o que temos lá na oficina, ele é um pouco mais parrudo, porque as peças que podem ir dentro da máquina é totalmente diferente do centro do torno CNC. O torno CNC você tem um comprimento da peça até um diâmetro que é aceitável naquele torno e tá ok. Já aqui vocês têm peças com uma dimensão que ela pode ser uma dimensão quadrada, retangular, com altura até limitada também, mas porém o peso dessa peça pode ser muito maior em relação a outra peça também alocada no torno, tá ok? Como o torno tem uma longevidade, né, devido à peça ou o tarugo do torno ser maior, então ele distribui bem o peso ao longo do eixo do torno, né, ao longo da estrutura da máquina. Já o centro de usinagem, no nosso caso, como a nossa mesa é fixa, ela não tem uma distribuição tão imensa quanto tem no torno. Então, por esse motivo, o nosso centro de usinagem ele é mais parrudo, mais pesado, ok? Então, os aspectos construtivos, né, a incorporação de uma máquina CNC criou um novo horizonte para a usinagem. Para acompanhar este avanço, vários elementos de máquinas foram modificados para garantir as peças o padrão pretendido na usinagem. Para entender essa necessidade, foi preciso melhorar a rigidez, diminuir a inércia e o desgaste, como também melhorar a precisão. Galera, possivelmente eu vou pedir um curso que vocês façam, tá? Aqui já para esse bimestre. O curso não é interessante para mim, é para vocês, tá? O curso é interessante para vocês. Qual que é a ideia? Vocês fazerem um curso da indústria 4.0, não sei se o Norato chegou a pedir, mas normalmente ele pede. E na indústria 4.0 abrange vários conteúdos, como internet das coisas, redes, banco de dados, CNC, robótica, organização industrial, envolve muito isso daí. Então a indústria 4.0, que na verdade já está vindo outro avanço tecnológico, lá fora os caras estão muito avançados. Deu uma parada devido à pandemia, mas eles estão muito avançados, eles já estavam pensando de vir a quinta revolução. Mas enfim, né, a gente nem se adaptou ainda à quarta. Bom, estrutura das máquinas, né? Aqui são máquinas com altas velocidades de corte e usinagem, exige uma estrutura de máquina muito mais estável e sem vibração, e também para aguentar a situação do peso, né, que eu falei para vocês. Este fator foi melhorado com a base com mais nervuras, com enchimento de areia ou até mesmo com enchimento de cimento mesmo, tá? Nos espaços vazios, e atualmente há fabricantes utilizando mistura de granito, granulado, como resina epóxi para a confecção de pequenas bases, né? O pessoal, ao invés de colocar enchimento de areia, às vezes prefere também resíduos de pó, de aço e tudo mais.
Nas máquinas CNC, né, aqui esferas recirculantes, né, fusos de esferas recirculantes, a máquina CNC que é a necessidade de acelerar e desacelerar com rapidez, né, na verdade todas, e obter paradas precisas, tem que ser bem rápido as paradas dele. Após a resposta rápida e imediata a um comando conseguiu-se com a aplicação de fusos de esferas recirculantes. Como se você tivesse ali um fuso, dentro daqueles fusos tivesse várias esferas e que tipo, ele pausasse rapidamente, ok? O legal disso é que eles trabalham em pequenas folgas e o atrito ele é bem baixo, ele é muito baixo. Então, tipo, auxilia muito as máquinas CNC. Bom, barramentos, vamos falar dos barramentos. Bom, existem quatro tipos de barramentos, que são os barramentos convencionais, os barramentos hidrostáticos, os barramentos roletados e os barramentos com revestimento anti-fricção. Claro que nem todas se aplica aí às máquinas, né? Tipo o CNC, tem algumas que já foram deixadas para trás e as máquinas utilizam outras, tá? Bom, os barramentos convencionais. Normalmente aí se vocês conhecem o torno, né? O torno convencional e tudo mais, vocês veem aqueles barramentos convencionais, aqueles torninhos antigos que temos na escola, em que tipo eles nem se autolubrificam. E aquele barramento, com o tempo, né, vai criando corrosão e ele vai deixando de ter uma precisão para deslizamento o quanto ele era mais novo. Ah, professor, se a gente pegar ali, dar uma melhoradinha, passar um lubrificante direto, a máquina ganha um tempo de vida bem alongado aí. É um barramento, né? O barramento convencional é um barramento deslizante a qual o aço desliza sobre o ferro fundido. A lubrificação é crítica e por isso o atrito e os desgastes são muito elevados. O hidrostático, o óleo é injetado sob pressão entre o barramento e as guias, fazendo que o carro deslize sobre um colchão de óleo. Normalmente, as duas máquinas que temos utilizam esse tipo de barramento hidrostático. Conforme você vai usinando naturalmente, ele já vai soltando o líquido necessário, que seria o óleo, né, lubrificante, para deixar a máquina lubrificada. Um detalhe super importante nisso é que você não pode deixar a reserva vazia, certo? Se tiver com a reserva ali de óleo, né, vazia, vocês acabam voltando para o mesmo barramento convencional, não vai ter efeito algum, ok? Vale ressaltar que aqui ele ganha uma longevidade aí, uma vida mais longa do que em relação ao barramento convencional. Barramento roletado. Barramento roletado, o carro desliza sobre os roletes. Isso gera um problema construtivo do barramento e das guias que devem ter uma dureza elevada, pois as cargas que antes eram distribuídas em uma superfície agora é localizada sobre a linha de contato dos roletes e as guias. Então, esse barramento é uma dor de cabeça para nós dentro do CNC. Barramento de revestimento anti-fricção, né? Como ele já próprio diz, né? O anti-fricção, tipo, tende a ter menos atrito. O barramento é retificado e as guias são preparadas para receber resina epóxi, que é aplicada no estado pastoso, ficando sólida após 24 horas e apresentando dureza elevada. A principal característica do produto é que o atrito estático é menor do que o dinâmico. Tipos de acionamento. Galera, os tipos de acionamento. Tem um acionamento aqui de corrente alternada, corrente contínua e assim por diante. O acionamento do eixo árvore pode ser feito através do motor de corrente alternada ou corrente contínua. Corrente alternada, a seleção de rotações é feita por uma caixa de engrenagens à disposição com um certo número de rotações. Corrente contínua, as rotações podem ser
realizadas sem escalonamento e controladas através do tacômetro. Normalmente a gente utiliza corrente contínua, diferente do torno convencional, que ali tem a corrente alternada e ele se altera ali devido às engrenagens, né? As rotações vão se alterando devido às engrenagens. E já no torno não, no torno é totalmente elétrico, né? Tipo, tem a ligação, a ligação do motor, que vai ter a transmissão por correia. Essa transmissão por correia vai levar diretamente para a placa, só que ali na placa tem um sistema eletrônico que faz o controle, né? O controle ali da rotação. Isso daí, ultimamente, ele falou que é o tacômetro, mas quem controla realmente é o CLP, que vai controlando e liberando a rotação conforme as situações de usinagem. Vale ressaltar que quanto isso para o torno CNC, quanto menor o diâmetro, maior a rotação da máquina, tudo bem? Menor o diâmetro, maior será a rotação da máquina. No centro de usinagem. No centro de usinagem, galera, a rotação vai alterando de acordo com a programação. É na programação que a gente controla qual é a rotação que queremos, e normalmente ele vai utilizando aquela rotação com o passar da programação. Se você quiser aumentar, você aumenta. Se quiser diminuir, você diminui, tá bom? É um pouco diferenciado do torno CNC. O torno CNC conforme você já tira 3 milímetros ali do diâmetro, na próxima passada já vai aumentar a rotação, é automático. Então, o programador pode, neste último caso, dentro do campo de rotações da máquina, utilizar qualquer rotação desejada. Neste caso, pode também ser usada a velocidade de corte constante, que é o caso do centro de usinagem, que permanece ali numa velocidade de uma rotação constante, a não ser que você mude e assim por diante. O sistema de medição, né? O sistema que as máquinas utilizam para medir isso, localizar na máquina. Bom, o sistema de medição envia ao comando a posição real dos carros e a cada instante, né? De repente agora você pode estar numa posição XYZ, depois você já pode estar em outra posição XYZ. Então a gente precisa desse sistema de medição para saber corretamente qual é a posição que estamos, para também não errar a nossa peça, tá? Não matar a nossa peça. Quando for atingida a posição memorizada no processador, o comando envia um sinal ao motor para parar imediatamente. O dispositivo de medição pode ter dois tipos diferentes de escala para o envio de informações: o sistema absoluto de medição e o sistema incremental de medição, onde dentro do sistema incremental de medição teremos a medição direta e a indireta, ou ambas, né? Então vamos lá, galera. Sistema absoluto de medição. Este sistema utiliza uma escala de medição de forma binária. Sim, não, sim, não, sim, não. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. É um sistema binário. Ou é ou não é. Acabou. Que cada momento mostra a posição exata do carro em relação ao ponto zero peça. Sistema incremental de medição. Deixa eu só verificar aqui como é que está a situação. Se ele ainda continua gravando, para a gente não ter dor de cabeça, né? Vamos lá. Tá gravando assim. Perfeito. Peço desculpas por isso, claro. Então, o sistema incremental de medição, este sistema utiliza uma régua graduada. Então, você percebe que na máquina ali tem umas posições da régua graduada. Esse sistema de medição efetua a contagem de números de campos que passa pelo sensor durante o deslocamento do carro, ok? E nesse sistema, cada vez que liga a máquina, é necessário conduzir o carro para a posição conhecida, né, chamado ponto de referência. Normalmente a gente tem que a máquina não aceita nenhum tipo de programação, nenhum tipo de movimento se você não referencia a máquina. Então pode ser que a gente use o sistema incremental de medição. A partir desse ponto, o comando tem dois meios de localizar o carro corretamente. Em qualquer um dos sistemas descritos, a medição pode ser localizada de forma direta ou indireta. A medição direta utiliza a escala de medição montada no carro
ou na mesa da máquina, imprecisão dos eixos e dos acionamentos não tem efeito nos resultados da medição, pois o sistema mostra a posição real do carro ou da mesa. 2. Medição indireta. É utilizada em um disco acoplado ao eixo da máquina. Conforme o eixo gira, o sistema efetua a contagem dos campos gravados nesse disco. Neste sistema, as folgas interferem na medição. Sistema de fixação. Vamos falar do sistema de fixação, um pouco sobre os eixos, interface, vídeo e teclado. Beleza? Calma aí que a gente já está finalizando. O sistema de fixação, né? Aqui ele fala um pouco dos tornos. Vamos lá. Nos tornos, é possível programar movimentos de abertura, abrir e fechar castanha, assim como diferentes pressões de fixação. Pode-se comandar com contraponto, com avanço de retrocesso mangote, aproximar, retroceder, abrir a luneta, etc. Nas fresadoras, as fixação se dá sobre a mesa, seja ela por dispositivo stand. O que são dispositivos stand? São dispositivos como morsa, que é o mais comum, dispositivo como prisioneiro e outras coisas, aí relacionado. E tem os dispositivos especiais, que são projetados diretamente ou somente para determinada peça, para determinada produção. Então, a fixação se dá diretamente sobre a mesa de trabalho, ou por meio de dispositivo para localização rápida e precisa de peça ser usinada. Nos casos de se necessitar uma produção acelerada, pode-se utilizar fresadoras equipadas com 2 mesas de trabalho. Existe isso daí também, tá, galera? Fixação de ferramentas. As fixações de ferramentas, a troca de ferramentas pode ser realizada manualmente pelo operador. Tem um botãozinho lá amarelo que você apertar, você solta. Tem um outro botão que, se você apertar, ele fixa a ferramenta, tá? Através de ar comprimido, ou seja, um sistema aí de ar comprimido, sistema pneumático. Ou pode existir um sistema de troca automática, que também temos no nosso centro de usinagem, o nosso magazine de ferramentas. Esse magazine de ferramentas, por sua vez, você acaba utilizando para trocar automaticamente. O revólver de ferramenta, a troca é comandada pelo programa. O revólver gira até colocar a ferramenta desejada na posição do trabalho. O revólver de ferramenta vai ser aquele dispositivo que pega a ferramenta de dentro do magazine. Quando eu falo magazine, ali como se fossem os suportes, que vai ficar localizadas as ferramentas. Pega a ferramenta de dentro do magazine, leva até o eixo e fixa no eixo principal da máquina, que é o eixo árvore, para ligar a máquina e fazer aqui a ferramenta agir. Tudo bem? No magazine de ferramenta, a troca é realizada pela ferramenta que estava no eixo de trabalho. Esta, por sua vez, é colocada de volta no magazine de ferramentas. Essas trocas automáticas são feitas em poucos segundos, normalmente, quando trabalhamos aí em peças um pouco mais complexas, eu vou mostrar alguns vídeos depois para vocês. Quando trabalhamos em peças mais complexas, trabalhamos então com ferramentas, como eu posso dizer, trabalhamos então com várias ferramentas, não uma só. Então utilizamos bastante as trocas automáticas. Enfim, sistema de eixos. Meu Deus, a pessoa não para de mandar mensagem. Meu Deus. Sistema de eixos. Nos tornos, os 2 eixos de avanço X e Z compõem os movimentos dos carros, na qual esta montando o suporte de ferramentas. Através deles é obtido cada contorno desejado na peça. Nas fresadoras existem 3 eixos de avanço, X, Y e Z.
correspondendo, em geral, os dois eixos que compõem o plano de ferramenta e um eixo que compõe a árvore principal, né, que são o eixo de ferramentas. O eixo de coordenadas E coincide em máquinas ferramentas, aí tem aqui a norma DIN 66217, com o eixo árvore principal. As máquinas empregadas ao sistema, as máquinas empregadas na usinagem de peças de forma descrita complexas necessitam dos eixos definidos. E aqui, galera, ele mostra apenas 9 eixos. Eu vou abrir aqui este cara porque eu vou demonstrar os eixos de um outro formato. Ele mostra aqui só 6 eixos, ó, ele mostrou 6 eixos. Os eixos de avanço, né, que são os eixos principais, os eixos secundários e os eixos rotativos. Ele não mostra os 3 eixos principais, x, y e z. Então eu vou fazer um esqueminha aqui que é super importante, tá? Neste esqueminha eu vou utilizar um canetão para demonstrar para vocês. Apesar que tem vídeos lá meu no YouTube e tudo mais, isso aqui também eu pretendo disponibilizar no YouTube. Então, galera, ó, imagine aqui que eu tenho 3 eixos principais. Então eu vou colocar aqui para vocês. Eixos principais. Quem são os eixos principais aí? Os eixos principais são x, y e z. Aí temos os eixos rotativos. Os eixos rotativos são letrinha minúscula A, B e C. E depois temos os eixos secundários, né? Os eixos paralelos e tudo mais. Eixos secundários. Eu não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. Secundários. Cara, é horrível escrever com mouse, tá? Que é o U, V e o W. E como que fica a representação gráfica disso aí? Bom, o Y, normalmente ele vai para cima. Eu vou falar da regra da mão direita para vocês, tá? Eu vou gravar bonitinho como que fica a regra da mão direita. Não será hoje, tá? Então fique em paz, eu só vou fazer uma demonstração gráfica dos eixos. O Y e o X para cá. Saindo, né, aqui esse eixo aqui, a gente tem que imaginar que ele está saindo pela tela do computador, do celular, no notebook, seja lá qual for, tá? Às vezes até pela tela da sua TV, você pode assistir a aula pela tela da sua TV e assim por diante. Então, saindo aí pela tela da sua TV, temos o Z, né? Como temos os eixos secundários, esses eixos secundários eles são paralelos aos eixos principais. Então é como se houvesse isso daqui, ó, outros eixos paralelos aos eixos principais. A qual, ó, segue a linha aqui, ó, o X você desceu pro A, que desceu pro U e assim por diante. Então aqui é o U, em cima é o V e o Z é o W. E aí, galera, tem os eixos rotativos. O X aqui, então, teremos a rotação de A. Aqui, então, no Y, teremos a rotação de B. E no Z, teremos a rotação de C. Ou seja, além do eixo se movimentar para um lado e para o outro, ele se rotaciona não a 360 graus, tá, galera? Porque imagina ali que você tem a mesa fixa e essa mesa vai girar 360 graus. Tem como? Não tem como. Então, ela gira ali até uma determinada posição. No máximo, acho que ela chega a 90 graus. Alguma coisa assim, tá? No máximo, acho que é 90 graus. Enfim, daqui a pouco eu demonstro ali um vídeo rapidinho, né? Porque existem vários outros vídeos, mas eu vou demonstrar um vídeo rapidinho para vocês entenderem mais ou menos, tá bom? Enfim, essa é a representação aqui dos eixos. Isso aqui eu também vou enviar para vocês, então fiquem tranquilos. Ok, voltemos aqui então para os slides. Quais são as interfaces, né, que a gente vai utilizar, né? No mundo da informática, o termo interface significa qual meio ou equipamento pelas duas partes que se comunicam. Monitores, disquete, teclado,
circuitos eletrônicos, eletroeletrônicos, DNS, fitas perfuradas. Enfim, fitas perfuradas, galera, é lá na década de 80, 70, que a máquina não era um CNC. Tipo, a gente falava que era um NC, uma máquina de comando numérico, né? Comando numérico apenas. Você, nessa fita perfurada, você perfurava todo o papel. Para quê? Para que tipo, você desenhasse a geometria da peça que quisesse e encaixava na máquina, ela basicamente produzia ali a peça que você introduziu pela fita perfurada. Agora é diferente, né? Agora a gente tem os monitores lá, onde a gente insere a programação. Inserir na programação, é claro que a interface ali tem a ver também com software, que no nosso caso é o Sinumeric, né? Ele tipo, até acaba nos ajudando bastante. Então, acaba sendo possível visualizar, simular a peça e depois colocar para produção. É totalmente diferente. Além também de utilizar o sistema CAD/CAM. O sistema CAD/CAM você faz tudo pelo seu computador aqui, faz a programação, o desenho pelo computador, a simulação pelo computador, né? Tipo, interliga o computador com a máquina, envia para a máquina, vai lá para a máquina, faz a simulação na máquina e depois coloca para produção. É um resumo, tá, galera? Um resumão aí do que vocês podem fazer. O vídeo consiste de um meio de interface, né, através do qual o comando de uma máquina operatriz de uma usinagem consegue transmitir ao usuário os diversos dados, né, sobre as informações de execução, os programas armazenados, diagnósticos de defeitos mecânicos, eletrônicos, elétricos e todo a parafernália que a gente vai utilizar, né, todo recurso gráfico, todo recurso de simulação, todo recurso de acompanhamento ali de produção, tudo pelo vídeo. E o teclado, né, no nosso caso, hoje já mudou bastante, que o teclado, às vezes, aí, se pega máquinas mais modernas, já é touch, né? Já é touch, já tem ali na telinha, você digita tudo pela telinha. Não tem mais aquele tecladão grandão, que nem eu mostrei pra vocês aqui em cima, né, ó. Deixa eu mostrar a imagem de novo. Que nem eu mostrei aqui nessa imagem aqui em cima pra vocês. Já não é mais nesse jeito. As máquinas novas tá vindo só com uma tela, claro, uma tela bem maior, a qual você já, tipo, digita. Ah, professor, mas tem o que não é touch ainda? Tem, existe o que não é touch ainda para vender, tá bom? Deixa eu ir, continuar. Eu acho que esse vídeo, não, a gente está falando do teclado. O teclado em si, ele ajuda muito na hora de fazer a programação. E o DNS é o comando numérico distribuído, né? O Dynamic Numeric Control. Dynamic Numeric Control. Já bastante empregado hoje nas indústrias, né? Consiste basicamente em um conjunto de máquinas equipadas com o CNC, ou CN, na verdade, que é o controle numérico, ou o controle numérico controlado por computador. Controladas ou conectadas por uma unidade central de computador. Ou seja, galera, aqui já é a parte da introdução ali de interligar o computador com a máquina e também já a parte para um algo além que é a indústria 4.0. A aplicação mais simples do DNC consiste em a utilização de um microcomputador cuja principal finalidade é ser um meio de edição de programas, bem como um meio de armazenamento desses programas, tanto em disco tipo WeChat, ou seja, um disco RIS, como também em discos flexíveis. Esse micro é conectado a diversas máquinas com um sistema de comunicação desenvolvido principalmente para atuar na área industrial. Possui, portanto, imunidade aos ruídos nessa transmissão. Além disso, tem a capacidade de transmitir até uma certa distância que varia dependendo do tipo do equipamento, bem como o número de máquinas que podem estar ligadas a essa rede. Este é, portanto, o modelo DNC. Com as mais simples configurações, tanto de equipamentos como nível de controle, o DNC, neste caso, é elemento de entrada e saída de dados, tanto de máquina CNC integrada à rede, como dos computadores na sala de programação. Fita de papel perfurado, eu já falei para vocês como funciona de uma certa forma, né, que o pessoal utilizava bastante na década de 70, 80, né, para a máquina CN.
e tinha uma norma, né, para você fazer a fita, né, segundo uma norma ISO e tudo mais, uma norma DIN. Essa interface hoje em dia se encontra em pleno declínio, na verdade quase não existe mais, né, só em museu e tudo mais, porque o computador tomou conta aí tomou conta dessas máquinas, né? Então a fita de papel perfurado foi passada para trás. Conceito básico, essas normas, sistemas de coordenadas, deixarei para a próxima aula. Agora eu vou demonstrar rapidamente para vocês. Alguns vídeos no YouTube. Professor, a gente vai usar o YouTube? Sim, depois eu deixo até os links disponíveis e vocês podem procurar até mais, né? Tipo, só para vocês verem a capacidade de algumas máquinas. Vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês a fabricação da Águia CNC. Aqui, ó, do Titãs. É 4 minutinhos, vai ser rapidinho. Tá? E esquece tudo que você sabe sobre pós-graduação, porque eu tenho uma proposta irrecusável para você que quer aumentar o seu salário e se tornar especialista. A pós-graduação Descomplica preparou uma surpresa incrível para With our CAD CAM, anything you can think or dream up, we can make it. Titan America is an American job shop. I started this company back in 2005 to serve American industries, from the subsea industries up to the aerospace and everything in between. Let me explain what a job shop is. There's a lot of companies that build specific parts for their industry or their product. A job shop has to be able to do everything. Engineers come to us with a product that they designed, and we bring it to life. We use these CNC machines to mill out plastic, aluminum, steel, titanium, Inconel, carbon fiber, whatever materials that you can think of, we can machine. These machines are incredible, and they are my workhorses. They get the jobs done. This is where we take the raw stock, put it into the machine, use a CAD CAM system like the Autodesk Inventor HSM that I use. We use that to program the machine. We use tools to cut the metal, and then we bring out a finished component that goes through additional processes and then out to the customers. These Haas CNC machines are actually being built right in Oxnard, California, right down Highway 5 down in Southern Cal. Back in 2005, when I started my company, I was invited down to Haas Automation, and I went into this facility not really knowing what to expect. And when the doors opened, I saw 1.5 million square feet of manufacturing. I saw tape on the floors, clean desks, inspection equipment, processes put in place, uniforms, American flag, pride, ingenuity. I saw it all happening in real time down at Haas Automation. This really opened my eyes. For somebody like me who was homeless, who was in prison, who had to overcome obstacles to start my own shop and started with nothing, this was the education I needed. I left Haas, I came up here, and I went straight to uniforms. I put tape on my floor. I straightened my desks up. I straightened up my processes. A lot of people look at me and they're wowed, but I'm just an average American job shop. We're not the biggest, but we're really good at what we do, and we build some amazing products. On the other hand, I look at companies like Haas Automation. These are the guys I gain inspiration from. Haas Automation continues to push that envelope, and America has a history of always pushing the envelope. The American bald eagle was chosen as the country's bird for specific reasons because of its long life, its strength, its majestic beauty. It represents hope and prosperity for a better future for tomorrow. It represents everything great in this country. This is American pride, it's American manufacturing, and we're just getting started. Boom. É isso, galera, é isso. Bom, enfim, eu finalizo a aula de hoje por aqui, tá? Quero agradecer a todos pela presença, por ter assistido esse vídeo até o final. E na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais. Muito obrigado, até a próxima aula. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau!